Aleluia. Então abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler dois textos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16 e o verso de número 11. 1 Samuel 16, 11. Estamos lendo, sendo desafiados a ler o primeiro livro do profeta Samuel, que tem histórias extraordinárias. E no primeiro livro do profeta Samuel, nós temos o relato da história do grande rei Davi, que traz lições extraordinárias para a nossa vida, e é o que eu quero rapidamente aqui essa manhã, de uma forma muito sucinta, você vai ver isso, mas extrair aqui algumas lições que Deus tem falado ao meu coração com a história de Davi. 1 Samuel 16, o verso 11, e depois o primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29 e o verso de número 26. Bom, 1 Samuel 16, 11, e depois 1 Crônicas 29 e o versículo de número 26. Você encontrou o primeiro texto? Amém? Diz assim, 1 Samuel 16 e o verso de número 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Segundo texto, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29 e o verso de número 26, já agora no fim da vida de Davi, nós temos aqui o relato e diz o texto: ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te render graças, quero louvar o teu nome, Senhor, por esse grande privilégio que o Senhor mais uma vez me dá, de estar diante da tua igreja e poder ministrar a tua palavra. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece as minhas falhas, meus defeitos, minhas limitações, e sabes, Deus, como eu dependo de Ti. Mais uma vez, Senhor, usa de misericórdia para comigo, me ajuda a expor as Tuas verdades, e que mais uma vez aqui nesse lugar, a Sua igreja seja abençoada, o Seu povo seja edificado, e o Seu nome seja engrandecido. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você já sabe da ajudinha, né, irmão? Você vai olhar para pelo menos uma pessoa perto de você, você vai dizer para ela o quê? Hoje você está elegante demais. Vai, irmão, sem gaguejar, irmão, porque feio é o diabo, filho de Deus é o quê? É bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação, você é o que há de mais especial nessa terra. Até o homem era bom, mas depois do homem ficou muito bom. Você não é qualquer coisa, irmão. Guarda isso na sua mente e no seu coração. Você é especial demais para Deus. Deus não te criou para desgraça, Deus não te criou para derrota, Deus não te criou para miséria, Deus não te criou para o fracasso, Deus não te criou para tristeza. Deus criou você para que você seja abençoado. Deus criou você para crescer, Deus criou você para vencer, Deus criou você para avançar, Deus criou para que você possa assim desfrutar do melhor dessa terra. Eu sempre faço questão de dizer, de mencionar Hebreus 11:6. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele é o quê? Não é condenador, não é acusador, é galardoador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Alguém veio buscar o Senhor nessa manhã? Oh, meu irmão, eu creio que Deus já tem liberado palavras sobre as nossas vidas aqui essa manhã. Eu creio que Deus liberou respostas, eu creio que Deus liberou bênçãos, eu creio que Deus liberou vitórias. Como já foi declarado aqui, eu creio, meu irmão, que esse vai ser o melhor dezembro da sua vida, no nome de Jesus, porque esse é o nosso Deus, um Deus que tem prazer em nos abençoar. Mas vamos lá aqui, irmãos, são 3 liçõezinhas que eu quero extrair aqui rapidamente da vida de Davi, olhando para a história de Davi, lições que a gente pode aprender. Eu fiz questão de destacar aqui nesses 2 textos, 2 momentos da vida de Davi. Num primeiro momento, um Davi desconhecido, num primeiro momento, um Davi que é apenas o filho mais novo dentro de uma simples família, alguém que tomava conta das ovelhas
do seu pai. Um Davi desconhecido, um Davi anônimo. E no segundo texto, já um segundo momento totalmente distinto e diferente da vida de Davi. Nesse segundo momento, nós já encontramos o grande rei Davi, o poderoso Davi, o guerreiro Davi. São dois momentos muito distintos da vida de Davi. E a gente pode aprender muitas coisas, mas eu quero extrair aqui 3 lições que a gente pode absorver e aprender da história de Davi. A primeira lição, o primeiro texto ele deixa muito claro. O primeiro texto que eu li disse, 1 Samuel 16, o verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. A história você conhece, é muito conhecida, mas de repente tem alguém aqui que não está tão familiarizado com a história de Davi. O profeta Samuel, ele enviado por Deus, vai à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir o novo rei de Israel. E Samuel, então, ao chegar à casa de Jessé, fala com Jessé para que os seus filhos fossem trazidos à sua presença, e todos os filhos de Jessé são trazidos, menos Davi. Porque Davi era o filho mais novo, e dentro do contexto social daquela época, e do contexto judaico, se dava muito valor aos filhos mais velhos, principalmente ao primogênito, ao filho mais velho. Então todos os outros filhos são chamados, menos Davi. Davi era o menor. Se alguém fosse rei, não seria Davi. Davi era apenas o mais novo, era apenas aquele que tomava conta das ovelhas. Mas no texto que nós acabamos de ler, Jessé pergunta, o Samuel pergunta: acabou-se os mancebos? Se acabaram os jovens? Porque nenhum desses o Senhor escolheu. Ah, tem sim, tem um mais novo, que está tomando conta das ovelhas. Então manda chamar, porque a gente não vai sentar em roda da mesa, até que ele venha. Primeira lição que eu aprendo aqui com a história de Davi é: Deus sabe onde te encontrar. Deus sabe onde te encontrar. Quantas vezes, irmãos, eu e você, na minha e na sua vida, na nossa história, nós nos perguntamos: mas será que Deus me vê? Mas será que Deus ele pode me encontrar? Será que Deus sabe quem eu sou? Será que Deus sabe aonde eu estou? Irmão, guarde isso na sua mente e no seu coração. Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Eu já falei aqui e eu repito, porque verdade é para ser dita, falada e repetida e reforçada. Eu e você não somos obra do acaso. Eu e você não somos fruto de acidente nem de probabilidade. Não, nós somos projeto de Deus. Deus não é Deus de acidente, Deus não é Deus de coincidência, Deus é Deus de propósito. Se você está vivo hoje é porque Deus te escolheu. A minha Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo número 4, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa fosse criada. Eu e você já estávamos na mente de Deus. De repente nem mesmo seus pais planejaram você ou projetaram você, mas Deus escolheu você, Deus planejou você, Deus preparou você para esse tempo, porque o nosso Deus é um Deus que Ele não precisa do tempo, Ele trabalha no tempo, Ele é o Senhor dos tempos, das épocas e das gerações. Você pode ter certeza, o que Jesus falou para os seus discípulos: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu plantei vocês, eu designei vocês para esse tempo. Aí, meu irmão, Deus sabe onde te encontrar, e Deus te encontra aqui hoje e essa manhã, meu irmão. Fala para quem está perto de você, fala. Pode falar para ele, abençoa a vida aí do seu irmão. Ei, Deus sabe aonde te encontrar. E quando eu olho para a vida de Davi, eu aprendo: pode ficar tranquilo, ninguém te esconde. Pode ficar tranquilo, ninguém te atrapalha. Pode ficar tranquilo, ninguém rouba o que é seu. Pode ficar tranquilo, ninguém atrasa. Pode ficar tranquilo, ninguém engana. Pode ficar tranquilo, ninguém manipula. Pode ficar tranquilo, ninguém pode impedir Deus de te encontrar. Deus sabe aonde te encontrar. Pastor, mas eu estou aonde ninguém quer estar. É o caso de Davi, estava lá, tomando conta das ovelhas. Estava lá porque mandaram ele estar, ele era o mais novo, então é você que vai tomar conta. Estava lá onde ninguém queria estar,
mas Deus te encontra. Você pode estar num lugar onde ninguém quer estar, mas Deus sabe onde você está, Deus encontra você, Deus chama você, Deus seleciona você, Deus escolhe você e Deus abençoa você. Deus sabe aonde te encontrar. Pastor, mas eu estou longe. Pastor, mas eu estou distante. Deus falou que ia me usar, Deus falou que ia fazer, Deus falou que ia acontecer, mas eu estou longe do lugar, eu estou distante do lugar. Eu falei, como Moisés. Moisés também estava longe. A Bíblia diz que ele estava atrás do deserto, tomando conta das ovelhas do seu sogro. Mas Deus sabe aonde te encontrar. Ainda que de repente hoje você esteja longe da onde Deus falou que você ia estar, ainda que você esteja distante da onde Deus falou que ia te usar, Deus sabe aonde te encontrar. E na hora certa, meu irmão, Ele faz a sarça arder. Na hora certa, Deus abre os céus. Na hora certa, Deus move as circunstâncias. Na hora certa, Deus seleciona. Na hora certa, Deus chama. Na hora certa, Deus destaca. Na hora certa, Deus joga a luz, porque Deus sabe aonde te encontrar. A gente vê isso na vida de Davi, a gente vê isso na vida de Moisés, a gente vê isso na vida de Gideão. Gideão estava num lugar escondido, estava lá malhando trigo no lagar, porque os midianitas roubavam tudo. Eles trabalhavam, eles plantavam, e os midianitas iam lá e roubavam tudo. Então Gideão está escondido, está malhando trigo no lagar, mas Deus sabe aonde te encontrar. E o anjo vai lá e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo, eu vou te usar, vai nessa tua força. Você pode estar escondido para os homens, mas Deus sabe exatamente aonde você está. Deus sabe exatamente a hora de te chamar. Deus sabe exatamente a hora de te levantar. E você pode ter certeza que quando chegar a hora, que quando chegar o tempo, nada e ninguém vai impedir Deus de te encontrar. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a parte. Não existe lugar que Deus não veja, não existe lugar que Deus não possa te encontrar. Jó capítulo 34, o verso de número 21 diz assim: Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga dos seus passos. Deus conhece o seu caminho, Deus vê cada um dos seus passos, e na hora certa você pode ter certeza, Ele encontra você, Ele abençoa você, Ele levanta você, e você pode ter certeza, o projeto de Deus vai se cumprir no nome de Jesus. Abençoa mais uma vez quem está perto de você e fala para ele: Deus sabe onde te encontrar. A gente vê isso na vida de Davi. Uma outra lição que eu aprendo com a história de Davi, eu falei para você, são 3 lições e é rápido. A segunda lição que eu aprendo aqui com a história de Davi é muito interessante também. Deus sabe aonde te encontrar, e em segundo lugar, Deus sabe o que você precisa passar. Deus sabe aonde te encontrar, e em segundo lugar, Deus sabe o que você precisa passar. Guarda aí na sua mente e no seu coração, anota isso para você. Toda promessa tem processo. Toda promessa tem processo. Ajuda o irmão do seu lado, fala para ele: toda promessa tem processo. Toda promessa tem processo. Alguém tem promessa de Deus aqui? Então, irmão, pode ter certeza que você vai passar por uns processinhos de Jeová, porque não tem como não. Toda promessa tem processo. E calma, irmão, fica tranquilo, passa pelo processo. Não tenta apressar não, porque eu tenho aprendido que a pressa é inimigo da promessa. A pressa é inimigo da promessa. Toda vez que a gente tenta apressar o processo, você vai sofrer.
Não tenta apressar não, calma e descansa. Quando a gente olha para a vida de Davi, eu fiz questão de ler. Davi, ele foi ungido rei, 1 Samuel, capítulo de número 16 e o verso de número 11. Foi aqui que ele foi ungido. Samuel ungiu Davi aqui, 1 Samuel 16, a partir do verso de número 11. Mas entre a unção de Davi e a coroação de Davi, os estudiosos dizem que se passaram pelo menos entre 13 e 15 anos de um processo intenso de amadurecimento na vida de Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabia quem Ele queria que Davi fosse. Deus sabia o nível de bênção. Deus sabia aonde Ele queria colocar Davi, aonde Ele queria que Davi chegasse. Não tem jeito para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente se estruturar. Temos que passar por processos de Deus na nossa vida. Deus sabe o que você precisa passar. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que é de fé em fé, é de glória em glória, é conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, meu irmão, é brilhando mais e mais até ser dia perfeito, porque tem processo. E anota isso aí, o processo não é para te destruir nem para te matar, o processo é para te aprimorar, o processo é para te preparar, e o processo é para você não perder, porque Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem milagre, Deus tem porta aberta, e Deus não quer ver você desperdiçar, Deus não quer ver você jogar fora. Então Deus sabe o que a gente precisa passar. Davi precisou passar pelo pasto, irmão. Não tinha jeito não, ele precisava passar pelo momento do pasto. Porque ali, Davi ia aprender a cuidar. Ali, Davi, ele ia aprender a ver fragilidades. Ali, Davi ia aprender a defender os mais fracos. Porque Davi se tornaria o grande rei de Israel. E Deus não quer um rei que massacra. Deus não queria um rei que impusesse. Deus queria um rei que cuidasse. Deus queria um rei que tratasse. Deus queria um rei que fortalecesse o seu povo. Então Davi precisou passar pelo pasto para aprender a cuidar das ovelhas, a dar atenção para as ovelhas, a cuidar dos fracos, a lutar pelos oprimidos. É Deus tratando da nossa vida. Não despreze o tempo do pasto, irmão. Acontece para a gente aprender na simplicidade, nas pequenas coisas. Tem o momento do pasto, tem o momento que Deus dá para Davi acesso ao palácio. Você lembra? Deus, ele monta todo um cenário onde foi necessário que fosse achado no seu reino alguém que tocasse harpa, dentro do reino de Israel, alguém que tocasse harpa, porque Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos. Então Deus coloca alguém para ver Davi tocando harpa, e essa pessoa dá testemunho de Davi lá no palácio. E aí então Saul manda que Davi fosse chamado, para que ele tocando harpa, Saul pudesse ficar aliviado. E aí então Davi tem uma entrada no palácio, é um processo de Deus. Por quê? Porque Deus queria levar Davi para o palácio. Então Deus abre um acesso, para que Davi pudesse ter um acesso ao palácio. Para quê? Para começar a entender de governo, para começar a entender de protocolo real. Deus dá um acesso para o palácio, para Davi começar a ver, irmão, Deus vai começar a te dar alguns acessos a alguns lugares, a algumas pessoas, porque Deus quer que você comece a ver algumas coisas, a entender algumas coisas. É porque Deus sabe aquilo que a gente precisava passar. Ainda não ia ser, Davi ainda não ia ficar lá no palácio, mas Deus ali já havia liberado acesso para que Davi pudesse começar a experimentar, a ver o protocolo, a lidar com algum peso de liderança, a ver como é que era a autoridade. Por quê? Porque Deus sabe aquilo que a gente precisa passar. Davi passou pelo pasto, Davi passou por um tempo de palácio. Davi, meu irmão, foi para a caverna de Adulão.
1 Samuel, capítulo de número 22. O tempo da caverna de Adulão, onde Deus estava trabalhando em Davi o quê? O lidar com pessoas. Depois você lê 1 Samuel, capítulo de número 22. Espero que já tenha lido. Mas a gente vê ali, Davi está ali com homens amargurados, endividados, gente rejeitada, e Davi se faz chefe deles. Deus tratando em Davi, Deus moldando a liderança de Davi, porque Deus sabe aquilo que a gente precisa passar, e Davi precisou ir para a caverna de Adulão, para saber lidar com pessoas, para saber lidar com emoções adversas, para saber lidar com crise, para saber lidar com caos, porque afinal de contas, Davi seria o grande rei de Israel, e Davi ia precisar lidar com muitos problemas, Davi ia precisar lidar com muitas pessoas, Davi ia precisar aprender a lidar com muito caos, e muitas crises. Então Davi vai para a caverna de Adulão. Meu irmão, não reclama não, Deus está te colocando no meio de repente de algum ambiente difícil, de algum cenário complicado, é porque Deus sabe o que você precisa passar, e você pode ficar tranquilo. Deus vai te dar a estratégia, Deus vai te dar a direção, Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer desenvolver, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus sabe o que a gente precisa passar. Tem o pasto, tem o palácio, tem a caverna, tem perseguição, irmão. Meu irmão, Saul, ele perseguiu Davi implacavelmente. Saul, ele perseguiu Davi implacavelmente, e Davi precisou ir de um lugar para o outro. É interessante demais quando a gente vê isso no primeiro livro do profeta Samuel. Davi, ele tem que fugir para vários lugares, de um lugar para o outro. Ele tem que começar a conhecer os lugares fortes, ele tem que começar a conhecer a cada canto daquele deserto, fugindo de Saul, e olhando. Você imagina quem está vivendo a situação: Senhor, não é possível, eu só faço bem, esse cara só me persegue, eu só faço bem, esse cara só quer me matar, e eu estou tendo que fugir de um lugar para o outro, de lugar forte para lugar forte, conhecendo um povo, conhecendo outro povo, me submetendo muitas vezes a um rei, me submetendo muitas vezes a outro rei. Mas mal sabia Davi que era Deus treinando Davi. Irmãos, Davi começou a conhecer a cada canto daquele deserto. Foi assim que Davi desenvolveu os seus homens. Foi assim que Davi começou a forjar o seu exército. Foi assim que Davi começou a desenvolver as estratégias militares que depois ele ia usar. Davi nem sabia, mas Deus já estava preparando ele para que ele fosse um dos maiores conquistadores que essa terra já viu. Meu irmão, o Espírito Santo falou no meu coração: meu filho, não reclama das dificuldades não, não reclama das perseguições não, não reclama das resistências não, porque você nem sabe, mas eu estou moldando você, eu estou desenvolvendo você, eu estou te dando estratégias, eu estou fazendo você enxergar pessoas, eu estou fazendo você ver qualidades, porque o que eu tenho para fazer na sua vida é grande, o que eu tenho para fazer na sua vida é poderoso, e não vai ter homem, não vai ter lugar, não vai ter impedimento, não vai ter inimigo para impedir você, de você viver os meus planos e os projetos que eu tenho para a sua vida. Meu irmão, Deus sabe o que você precisa passar, Deus está desenvolvendo você, Deus está melhorando você, Deus está forjando você, porque a vitória vai ser grande no nome de Jesus, meu irmão. Ah, pode ter perseguição, mas vai chegar o tempo da coroação, meu irmão. Vai chegar o tempo do milagre da vitória. Sabe por quê? Deus sabe onde te encontrar. Deus sabe o que você precisa passar. Pode vir aqui, Flávio, que eu já vou terminar. E Deus sabe até onde você pode suportar. A gente vê isso na vida de Davi, irmão. Deus sabe onde te encontrar. Deus sabe o que você precisa passar. E guarda aí na sua mente, no seu coração. Deus sabe até aonde você pode suportar. Meu irmão, Saul, ele decidiu acabar com a vida de Davi. Saul era rei, irmão. Tinha um poderosíssimo exército. Quando a gente olha desde o 1 Samuel, ali no capítulo de número 17, onde a gente tem aquela batalha extraordinária que todo mundo conhece. A batalha de Davi contra Golias. Irmãos, quando Davi derrotou Golias,
Davi estava abençoando quem? Saul, irmão. Quem que tinha que lutar com Golias? Ia ser o rei, irmão. O rei que tinha que lutar. O rei que era o comandante geral. Ia sobrar para Saul. Mas Davi se coloca para lutar, eu vou lutar. Davi se colocou e abençoou a vida de Saul. Livrou Saul. Enquanto todo o exército temia. Eu espero que você já tenha lido. Enquanto todo o exército temia. Eles não aguentavam nem olhar para Golias. Durante 40 dias. Pela manhã e à tarde. Golias desafiava, não tem homem não? Tem homem não? Me dá alguém para lutar comigo. E todos, está lá no texto, eles fugiam do rosto de Golias. Ninguém. Até Saul. Mas Davi se propõe em luta. Guerreia. Derrota Golias. O povo tem uma grande vitória. Abençoa Saul. Aí as mulheres começam a cantar. Saul matou os seus milhares. Davi, os 10 milhares. Aí, irmão, quando o povo começa a cantar, Saul matou os seus milhares. Davi, os 10 milhares. Aí a inveja e o ciúme dominou o coração de Saul. E aí a gente vê no texto. O texto ele é muito claro. 1 Samuel 18 e o verso de número 9. 1 Samuel 18 e o verso de número 9. Deixa eu olhar aqui para eu não errar. Diz o texto. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Desde aquele dia, o olhar de Saul para Davi mudou. Um cara que só abençoava Saul. 1 Samuel 18 vai dizer que Davi ia aonde Saul o enviava. Davi ia aonde Saul o enviava. Meu irmão, Davi era um servo leal, Davi era um servo fiel, Davi era um servo prudente. Mas Saul tinha Davi em suspeita. Quando a gente chega no versículo 29, 1 Samuel capítulo de número 18, diz o texto lá no verso de número 29. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. 1 Samuel, capítulo de número 23, verso de número 14. Diz lá, a última parte do texto. E Saul o buscava todos os dias. Era uma perseguição implacável. E Saul o buscava todos os dias. Mas tem um detalhe. Porém Deus não o entregou na sua mão. Deus sabe, irmãos, até onde a gente pode suportar. Deus sabe até onde você pode aguentar. É Salmo de Davi, o Salmo de número 103 e o verso de número 14. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Deus conhece a sua estrutura, irmão. Deus sabe até onde você pode aguentar. Deus sabe até onde você pode suportar. Chegou um momento da vida de Davi e Saul, dessa perseguição, capítulo 23 do primeiro livro do profeta Samuel. A partir do versículo de número 26, Saul está perseguindo Davi implacavelmente. Todos os dias, Saul intentava matar Davi. E aí diz o texto, a partir do 25, e Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul, seguia a Davi para o deserto de Maom. Versículo 26, 1 Samuel 23, agora 26. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Mas olha o que diz o texto aqui. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão
deles. Versículo 27. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. E por esta razão aquele lugar se chamou Selá Ramalecote, lugar do livramento. Meu irmão, você pode ter certeza que pode ter hora e pode ter tempo que você olha e diz: agora não tem mais jeito, agora não tem mais como, agora eu estou totalmente cercado, agora o inimigo acaba comigo, agora o inimigo me destrói. Não acaba não, porque Deus sabe até onde você pode suportar, Deus sabe até onde você pode aguentar, Deus sabe e conhece qual é o seu limite. Você pode ter certeza, Deus tem Selá Ramalecote para você, Deus tem o lugar do escape, Deus tem o lugar do livramento, Deus tem o lugar da proteção, porque esse é o nosso Deus, é o Deus do Salmo 46, Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Teu Deus não é socorro ausente, teu Deus é socorro bem presente na hora da angústia. É socorro que não falha, é socorro que não falta, é socorro que você pode ter certeza está sempre pronto, está disponível para nos abençoar. Ele é socorro bem presente, irmão. Meu irmão, como isso abençoa a minha vida. Ele é socorro bem presente, porque o nosso Deus é um Deus que não dorme. É socorro bem presente, porque Ele não dorme. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Tosquenejar, nosso professor aqui, mestre de português, é cochilar. Deus não cochila, Deus não pisca. Quem pisca sou eu e você, irmão. Deus não pisca, Deus não cochila. Não tem tempo que Ele não te veja, não tem tempo que Ele não saiba onde você está, não tem tempo que Ele não saiba o que você está vivendo ou você está passando. Deus não cochila, é de dia Ele está te vendo, é de noite Ele está te vendo, tem gigante Ele está te vendo, tem perseguição Ele está te vendo, tem inveja Ele está te vendo, tem armação Ele está te vendo, você não sabe o que fazer, Deus está te vendo, porque Ele não morre, socorro, Ele não dorme, o socorro é bem presente, Ele não dorme, o socorro é bem presente. Deus também não se cansa, Ele não dorme e Ele não se cansa, é o que está lá em Isaías 40, versículo de número 28, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Seu Deus não dorme, seu Deus não se cansa, Ele não dorme, Ele não se cansa, seu Deus não se esquece. A Bíblia diz que uma mãe pode se esquecer do filho que ela cria, mas Deus jamais se esquecerá de ti, meu irmão. É socorro bem presente, porque Ele não dorme, é socorro bem presente, porque Ele não cansa, é socorro bem presente, porque Ele não esquece, é socorro bem presente, porque Deus não se atrasa. Pode parecer que Ele está atrasado, pode parecer que Ele está demorando, pode parecer que não vai dar tempo. É o próprio Davi que diz no Salmo 31 e o verso 22, pois eu dizia na minha pressa, Salmo 31 verso 22, olha que Davi, irmão, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos seus olhos, não obstante, Ele ouviu a voz das minhas súplicas, quando eu clamei, o Senhor me atendeu. Meu irmão, você pode ficar tranquilo, Ele não dorme, Ele não se cansa, Ele não se esquece, Ele não se atrasa, Deus sempre chega na hora certa. Deus sabe até onde você pode ir, Deus sabe até onde você pode chegar, e você pode ter certeza que assim como aconteceu com Davi, eu quero declarar no nome de Jesus, tudo o que Ele prometeu
vai se cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Deus cumpre. E como eu li para vocês o final da história de Davi, e Davi reinou sobre todo o Israel. O que Deus prometeu para você, meu irmão, vai se cumprir. Não pare, não desista, não retroceda, não jogue a toalha. Você pode ficar tranquilo. Deus sabe aonde te encontrar. Deus sabe o que você precisa passar. E Deus sabe o que você pode suportar. E na hora certa, o que Ele falou vai acontecer no nome de Jesus.